E agora nós vamos falar com o colega, o Glauco Pazza, que está lá e vai nos trazer detalhes de uma clínica clandestina que foi fechada no bairro Águas Claras. Glauco Pazza, bom dia. Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Pois é uma coisa tão triste, mas que a todo momento aparece. Desta vez foi aqui em Viamão, exatamente na localidade de Águas Claras, uma clínica clandestina. As imagens são assustadoras, né, André? Falta de higiene, um ambiente totalmente não tem nada de insalubre. Clínica, né? Exatamente. 3 pessoas estavam nesta clínica, os velhinhos completamente abandonados, desnutridos, sem as mínimas condições. Eu estou aqui com a delegada Marina Dillenburg, que fez esse trabalho junto à clínica, para saber como é que vocês chegaram a esse local. Boa tarde. Muito boa tarde. Nós recebemos denúncias anônimas a respeito desses senhores que estariam internados na clínica e, juntamente com a Secretaria de Saúde aqui da cidade de Viamão e com a Vigilância Sanitária, nós fomos verificar a situação do local. E lá nós fomos recebidos pelaquela situação que acho que vai ser mostrada com os vídeos e as fotos. A gente tem as imagens, inclusive está mostrando que a situação é caótica. Isso, eles estavam muito desnutridos, muito mal fisicamente, além de toda a situação da higiene precária do local, com fezes de animais, urina deles mesmos estocadas em baldes, eles não tinham saneamento básico, a comida era muito pouca. Inclusive, acho que nas imagens aparece só uma panelinha de arroz e de feijão. Animais circulando pelo local, sem a menor estrutura, né, para recebê-los. Junto com essa situação, além dessa situação, nós também tivemos acesso aos cartões dos benefícios deles com as senhas. Então, o proprietário do local, ele tinha com ele todos esses cartões e sacava esses benefícios. Delegada? Além disso, nós encontramos medicação de uso prescrito, em que não havia nenhuma receita, nenhum formulário indicando o uso. Então, o responsável pela clínica também fornecia essa medicação sem qualquer orientação médica. Então, ele foi autuado em flagrante por essas situações. E agora nós vamos continuar o inquérito policial, onde nós vamos verificar a conduta dos responsáveis por esses idosos, por terem largado... Os próprios parentes, né? Exatamente. Aí que eu queria chegar. Largaram eles lá. E vamos verificar também se o proprietário, né, o responsável pelo local, também já não incide em outra conduta delituosa. Pois é, André, se você quiser fazer alguma pergunta, eu posso repassar aqui para a delegada essa informação. O proprietário, portanto, tinha essa situação aí fora de controle, e ele já tinha ele era reincidente. Ele já tinha um caso parecido com esse em Porto Alegre. Ele teve o alvará cassado e ele estava repetindo essa má conduta aqui em Viamão. Por favor, pode fazer a pergunta. Não, eu acho que é isso. Eu queria saber primeiro, quantos velhinhos estavam nessa situação que não dá para chamar de clínica, né? Estavam vivendo no inferno, literalmente no inferno. Quantos eram? E esses familiares, Glauco, isso é que eu acho muito importante. Eles têm que ser responsabilizados também por largarem e, pelo visto, largaram e foram embora, né? Não imagino que iam visitar os velhinhos nessa condição e não iam fazer nada. Então, assim, que tipo de perfil de família é essa que faz isso com os velhinhos? E, repito, quantos estavam ali dentro? Bom, eram 3 velhinhos, André, só confirmando, eram 3 velhinhos. E, olha, eles foram conduzidos para a UPA, para aquele primeiro atendimento, que realmente estavam em estado muito debilitados, né? Um já foi, inclusive, liberado e foi entregue a este parente. Uma coisa importante que se diga, só que é o mesmo parente que havia o deixado na clínica. E essa é a pergunta do André lá do estúdio. O que pode acontecer, por exemplo, se houver negligência de um parente, né? Se houver a comprovação de que ele abandonou o idoso? Sim, o Estatuto do Idoso prevê essa conduta de abandonar o idoso em clínicas e geriatrias. Então, se ficar provado o dolo dele, a intenção de realmente largar ali e abandonar, ele vai ser indiciado também por esse crime. Agora, em termos de crime em relação ao proprietário, ele já é reincidente, ele voltou a praticar. O que dá para imaginar de pena para uma pessoa como essa? Na verdade, ele era... Se tem a notícia de que era a esposa dele que tinha o local em Porto Alegre, né, no bairro Restinga. Então, ele teria ficado responsável por parte desses idosos aqui em Viamão. Então, agora a gente vai conseguir ir a fundo na investigação
para saber se realmente ele tinha alguma ingerência naquela clínica de Porto Alegre, como é que foi a transferência desses idosos para cá. Agora que a gente vai começar a se aprofundar nessa questão, porque até então a gente recebeu a denúncia e foi no local verificar e já se deparou com essa situação calamitosa. Pois é, portanto, essa situação aqui, André, lembrando que aqueles parentes que puderem vão ser reintegrados às suas famílias ou, se não, vão ser conduzidos para abrigos do município, André. Tá certo. Obrigado à delegada aí pelas informações. E, infelizmente, existem, como esse, diversos casos por aí. Nós que não temos acesso em locais afastados, escondidos, porque esse local aí era um local escondido, que era justamente, né, Glauco, para não chamar a atenção. Que eu repito, não dá para chamar de clínica, que isso aí é um muquiço, é um sei lá o quê. Como disse a delegada, animais frequentavam, entravam ali sem condição nenhuma para esses velhinhos que passavam calor, frio, bichos, nem janelas tinham naquele local, a alimentação precária e os remédios, né, Glauco? Remédios controlados que eram ministrados pelo proprietário da clínica, de qualquer jeito, sem indicação médica nenhuma. Olha ali, ó, tem até um gato ali também. A gente vê que o gatinho todo sofrendo com maus tratos circulando dentro desse local aí.